Shalom, meus irmãos, a todos desejo muito, a todos vocês, felicidade espiritual, crescimento espiritual. Desejo a vocês, meus irmãos, que as bênçãos cresçam de uma forma abundante na vida de vocês. Meus irmãos, eu sei que não é fácil a vida da igreja aqui na terra. A cada dia que passa se aproxima a volta do Senhor, meus irmãos. E pode ter certeza que não estranha o que eu vou dizer a vocês, mas o próprio Deus vai deixar a nossa caminhada mais estreita. Você vai entender daqui a uns minutos o que eu quis dizer com esta palavra. Glória a Deus. Meus amados irmãos, ninguém entra no céu com facilidade. Um bom soldado, meus amados irmãos, eles são treinados para conquistar uma vitória, para derrotar o inimigo. Eles são bem treinados, mas é necessário eles obedecerem aos ensinos do teu mestre. Meus amados irmãos, eu quero convidar você nesta tarde abençoada para abrir sua Bíblia no livro de Primeira carta a Samuel. Primeira carta a Samuel, Deus tem uma palavra de incentivo para mim e para você nesta tarde. Louvado seja o Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Eu quero falar com pessoas nesta tarde, meus irmãos, que Deus tem um propósito com elas. Deus tem uma obra a realizar através da vida delas. Só que a maioria, meus irmãos, até agora não entendeu, não compreenderam ainda. Meus amados irmãos, o porquê que está sofrendo. Elas não entenderam ainda porque elas estão passando por tantas provas. E por não entender, meus amados irmãos, muitas vezes elas pedem oração para os irmãos dizendo a seguinte palavra: ore a meu favor, porque o diabo está furioso. A perseguição está sendo grande. E muitas das vezes, meus irmãos, não é o diabo que está te colocando nessa situação. Meus amados irmãos, é verdade que ele tem que ser queimado, derrotado, destruído pelo Senhor. Mas muitas das vezes não é ele que está fazendo você sofrer. Talvez você vai achar estranho isto que eu estou dizendo aqui, que muitas das vezes não é o diabo que está fazendo você sofrer. Talvez você esteja achando estranho, mas você vai compreender pela palavra do Senhor. Você vai entender. Porque o Deus que você e eu serve, muitas das vezes, ele leva nós ao extremo, quando ele tem um plano, quando ele tem uma obra. Você se lembra de Abraão? Quando Jesus ele pede para Abraão sair da tua terra e da tua parentela. Sabe o que significa você deixar a tua terra natal e ir para uma outra terra e deixar para trás pessoas queridas, pessoas amadas, como a sua família? Vocês pensam que é fácil? Mas Deus pediu isso para ele. Pediu algo pesado, algo difícil. E agora, é um bem ou é um mal? Você tem que abandonar a sua família, deixar a tua terra e sair sem destino. Meus amados irmãos, é claro que não é coisa boa, é uma coisa mal. Mas foi Deus que pediu para Abraão e ele obedeceu. Vocês se lembram quando Jesus pediu para Abraão oferecer o seu filho, o teu único filho ao qual ele amava em sacrifício?
Deus pediu para ele sacrificar Isaac, o seu próprio filho, em sacrifício. É coisa boa tirar a vida do próprio filho? Sabe que é uma coisa boa que Deus pediu? Não. Foi uma coisa difícil. Foi uma coisa muito difícil. Deus estava testando a fé de Abraão. Porque Deus tinha uma grande promessa com Abraão. E a promessa que Deus fez na vida de Abraão até hoje está se cumprindo. Meus amados irmãos, enfim, existe na Bíblia Sagrada muitos homens que foram provados ao extremo. E o que acontecia com eles era o próprio Deus moldando, preparando, treinando. E hoje, meus irmãos, muitas pessoas não entendem isso. Meus amados irmãos, quando é preciso reformar uma casa, muita coisa é quebrada. E conforme o estado da casa, é necessário derrubar aquela casa para levantar uma casa nova. É ou não é? É uma realidade. Meus amados irmãos, e agora Deus queria levantar uma nova casa, uma nova direção, um novo sacerdote. Meus amados irmãos, mas Deus queria usar alguém. E eu quero falar para vocês nesta noite de duas mulheres, Penina e Ana. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, onde essas duas mulheres foram instrumentos do Senhor. Talvez você esteja questionando, mas como que Penina foi instrumento do Senhor? Sendo que ela perseguia a Ana, ela maltratava, ela zombava de Ana. Talvez você esteja questionando, mas como que Penina também foi instrumento de Deus? Meus irmãos, vamos ler a Bíblia. Nós precisamos pedir discernimento ao Senhor, sabedoria ao Senhor. Eu vou provar para vocês que Penina foi um instrumento que Deus usou para que em Ana se cumprisse a obra que Deus queria fazer. Meus amados irmãos, todos conhecem a passagem que Penina ela tinha filhos, mas Ana não tinha filhos, porque Ana, Deus tinha fechado a madre de Ana. Porque existem pessoas que trazem uma enfermidade, ela não pode gerar, ela é completamente estéril, não deixa de ser uma doença. Mas o caso de Ana não. O caso de Ana foi diferente. O próprio Deus tinha fechado a madre desta irmã. Ou seja, Deus estava guardando, o Senhor estava conservando Ana para uma grande obra. Uma grande obra. Ana, meus amados irmãos, ela sofria lá no lar dela, porque via Penina com vários filhos e ela sem nada. Ela sofria porque via Ana zombando dela. Não era fácil para Ana dentro de sua casa. Meus irmãos, e naquela época uma mulher que não podia gerar filhos, ela era tida como maldita, não era querida das pessoas. Então imagine comigo esta mulher sofrendo dentro da casa e fora da casa. Se fosse você no lugar, seria fácil, minha irmã? Seria fácil, meu irmão, se você estivesse passando por uma luta semelhante? Mas Ana passou por isso. Só que Penina era um instrumento, estava sendo usada por Deus ali. Porque Deus queria levar Ana em uma extrema prova. Louvado seja o nome santo do Eterno. Deus estava por trás. Deus ele estava criando esta situação. Irmãos, Deus é Deus. Entenda a palavra dele nesta tarde. Lá em Siló estava acontecendo uma confusão. Lá estava o sacerdote Eli, tinha separado 2 filhos dele para ser obreiros na casa do Senhor. Ali acontecia até prostituição. Era coisa terrível naquela casa de oração em Siló. Só que Ana não deixava de subir para a adoração. Porque era mais uma luta que ela enfrentava. Em subir para adorar e ter que ficar junto com pessoas carnais que brincavam de cristãos.
A casa de Deus em Siló estava em desordem. Eu acredito que nesta tarde alguém já está entendendo a palavra do Senhor. Por causa dessa desordem em Siló, é que Ana estava sofrendo zombaria. Enfim, estavam sendo ali perseguidos por causa do problema em Siló. Existem muitos problemas que Deus quer resolver. E se o Senhor tomar uma decisão em usar você, se prepare, meu irmão. Se prepare, minha irmã, para passar por lutas, por dificuldade. Mas se você resistir glorificando o nome do Senhor, tu serás este vaso. Tu serás este instrumento para que o problema lá na frente seja resolvido. Mas como que Deus estava usando Penina? Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6 e 7. Onde diz assim: E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Louvado seja Deus. Versículo 7. E assim eu fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Está entendendo? Este versículo 7, e assim eu fazia ele, mas quem que é este ele? Este ele não é o Cana. Este ele não é um outro homem, uma outra pessoa. Este ele é o Senhor Jesus. Assim fazia ele. Ele permitia, ele usava Penina para irritar, para zombar de Ana. E Ana nem se alimentava, era uma mulher triste, abatida de espírito, todavia firme na presença do Senhor. Meus amados, Deus muitas das vezes usa Peninas para provar tua fé. Porque Deus te escolheu, então Ele vai usar Peninas para te aborrecer. E muitas das vezes dentro do templo, lá onde você adora, muitas das vezes Deus vai usar Peninas lá dentro para te maltratar, para não ter saudade. Deus vai usar muitas das vezes Peninas para te aborrecer, para zombar de você. Está entendendo que muitas coisas não é o diabo que está criando, não é o inimigo que está criando, mas é o próprio Deus. Porque aqueles que servem a Deus, se Deus não permitir, o diabo não toca. Se Deus permitir, o diabo toca, mas se Deus não permitir, o diabo não toca. O que eu falo assim? Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó ou não? Claro que permitiu. Louvado seja o nome do Eterno. No caso aqui, meus irmãos, esta passagem era o próprio Deus trabalhando. O versículo 7 declara o versículo 6. Versículo 7. E assim eu fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, ele que chorava e não comia. Deus estava preparando Ana para no dia determinado abrir a sua madre, para que ela viesse a aguardar o nascimento de uma criança. Como todos vocês já sabem com essa passagem, que é o menino Samuel, um dos maiores e grandes profetas abaixo do Senhor Jesus, a pessoa de Samuel. Então Ana muito sofreu para que esta criança viesse ao mundo, porque o Senhor queria consertar uma casa lá na frente. O Senhor queria substituir um obreiro que estava levando as coisas de qualquer jeito. E no lugar daquele obreiro, colocaram um outro, a saber, o profeta Samuel. Então Deus tinha uma grande obra. E isso trouxe ais. Ais é sofrimento na vida de Ana. Meus amados irmãos, aquela que tinha tanta força para ter filhas, a saber, a Penina, perdeu a força. Ela perdeu toda a força de ter filhos, louvado seja a missão do Senhor Jesus. E agora a Ana ganha força. Quando ela toma uma decisão em subir para o templo, agora dessa feita para pedir um filho, porque antes ela não pedia o filho, mas ela subia para adorar. Mas devido a tanto sofrimento, ela subiu para pedir esta bênção, a saber, um filho.
E todos conhecem a passagem. Mas mesmo assim, no dia que ela foi pedir esta bênção para o Senhor, aleluia, ela sofreu na garra do obreiro que ele se encontrava, que era o sacerdote Eli. O sacerdote Eli disse que ela estava bêbada, maltratou ela, mas ela disse que não estava bêbada, mas ela estava batida de espírito. E que ela estava clamando a Deus, na presença de Deus. Ela não revelou para o sacerdote Eli o que ela estava pedindo. Mas aquele mesmo que maltratou, a saber, Eli maltratou ela, este mesmo teve que passar para ela uma mensagem de bênção. Que o Senhor receba a tua petição. Aleluia. Vai embora. Após o culto de adoração ali, ela com Eucana se levanta e vai embora. Quando eles chegam em sua casa, aleluia, Ramá, ali, meus amados irmãos do Senhor, aleluia, glória a Jesus, respondeu a oração de Ana. A madre se abriu e esta mulher, esta serva de Deus, agora, aleluia, estava esperando um filho. E além de Samuel, mais tarde, aleluia, veio mais 6 filhos. Esta mulher foi mãe de 7 filhos. Louvado seja o nome do Eterno. Tem bênçãos, tem grandes obras que Deus quer realizar através da sua vida. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não quer pagar o preço. Não quer sofrer, não quer carregar a cruz. Vamos imitar a Ana, porque Deus tem uma grande obra a realizar. E tu és o instrumento de Deus. Então entendam nesta tarde, tanto Ana como Penina, essas 2 mulheres foram usadas por Deus. Mas entre estas 2, a bem-aventurada foi Ana, porque ela foi mãe do profeta Samuel. Fica esta palavra para o teu leve espiritual. Você que até agora não entendeu o trabalhar de Deus. Tome cuidado antes de você soltar uma palavra dizendo que é o inimigo. Porque muitas das vezes é Deus te provando, porque Ele quer usar a sua vida para derrubar muralhas. Deus abençoe. E eu aguardo, meus irmãos, no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.